Vou te declarar a paz, que se você não quiser, ela volta para mim, que eu quero muito. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quem não quer a paz do Senhor Jesus, na verdade, todos nós queremos e ansiamos por estar neste lugar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Como é lindo, diga para o irmão que está do seu lado, como é lindo ver Jesus através da sua vida. Como é lindo ver Jesus através da sua vida. Amém? Discernindo nesses dias, eu tenho pensado sobre a vida de vários irmãos. Eu até nem comentei com a minha esposa, muitas coisas eu comento com ela, mas nem todas. Mas a maioria delas eu testemunho para ela, que é minha confidente, minha melhor amiga, minha esposa. E é lindo ver o crescimento de Jesus na vida de cada um de nós. Aonde, conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo no Senhor. Nós vamos nos tornando, a cada dia que passa, a imagem e semelhança de Jesus. Como é lindo ver Jesus na sua vida, igreja do Senhor. Como é lindo ver Jesus através de ti, em ti, sendo manifestado, glorificado e exaltado. Amém? Profetiza aí para o irmão que está do seu lado. Diga assim: é maravilhoso, maravilhoso ver Jesus sendo adorado e manifestado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. E refletindo sobre isso, o Espírito Santo me levou a algumas palavras nessa tarde. Como de costume, ele normalmente, nunca me dá uma palavra adiantada. É sempre nos 45 do segundo tempo que ele sempre dá a palavra. Às vezes é quando eu estou aqui, às vezes quando eu estou subindo em cima que ele dá a palavra. Mas glória a Deus por isso, amém? E o Espírito nos levou a refletir nessa tarde, início de noite, na palavra que está em Apocalipse. Para que iniciemos Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. A palavra do Senhor diz assim: escreve ao anjo, só para que você entenda. O Senhor Jesus endereçou 7 cartas às 7 igrejas descritas no livro do Apocalipse, que é o livro das revelações, aonde o amor dele se expressou de uma forma maravilhosa. E a introdução da palavra de hoje vai ser exatamente através dessa carta, endereçada à igreja que estava em Filadélfia. A única igreja que o Senhor não puxou a orelha. A única igreja que ele não puxou a orelha, mas ele aconselhou. Ele começou dizendo assim: escreve ao anjo da igreja de Filadélfia: assim diz o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, a que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação e perseverança, e eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Amém? Amém. Venho sem demora. Sem demora. O que mais que ele diz? Conserva o que tens. Guarde bem essa palavra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: conserve o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Amém? Glória a Deus. Aleluias.
Como eu disse, é maravilhoso ver o mover do Espírito Santo e o quanto ele tem nos transformado. Se você pegar a minha vida de alguns anos para cá, dia após dia o Senhor tem transformado como a vida de cada um de nós. Cada um na sua medida, cada um conforme você vai abrindo o seu coração. O Espírito Santo vai alargando o seu entendimento, vai te dando graça, sabedoria, entendimento, discernimento. Ele vai continuamente cumprindo em ti o propósito de Deus, que é que eu e você nos pareçamos o máximo com a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Se você ainda não descobriu o principal propósito do Senhor na sua vida, o principal propósito de Deus na vida do homem, na minha e na sua vida, é que nós venhamos a nos parecer em tudo com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. E vislumbrando o que o Espírito tem edificado no nosso meio, seja através de palavras, ou através de louvores, através de congressos, convenções, whatever, o que Ele tem arquitetado em nosso meio. Se você pegar um novo convertido e colocar dentro dele tudo o que nós temos aprendido de palavras que o Espírito tem liberado neste lugar, eu e você temos a condição literal e verdadeira de nos parecermos com Cristo a cada dia mais e mais. Nós somos incentivados, encorajados e ensinados a nos parecer com Cristo a cada dia mais e mais. Que é o propósito principal de Deus na minha e na sua vida. Amém, igreja? Amém. Quando nós pensamos em culto, nós imaginamos, eu vou lá para cultuar a quem? Cultuar ao Senhor. Eu não vou a um culto para receber a minha bênção, eu não vou a um culto para receber a minha vitória. Eu vou lá para cultuar ao Senhor. E a bênção e a vitória é consequência do meu culto, da minha vida diária para com o Senhor. É natural, eu não preciso correr atrás da bênção, eu não preciso correr atrás da vitória, eu não preciso correr atrás de nada, porque a palavra do Senhor me garante que se eu buscar o reino de Deus e cumprir a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quando nós entendemos e criamos uma expectativa, como o presbítero Vitor falou, da expectativa de cultuarmos ao Senhor, nós precisamos entender e pensar e refletir dizendo assim: Senhor, o que o Senhor vai comunicar com a tua igreja hoje? O que o Senhor vai falar para a sua noiva? O que o Senhor vai falar para a minha vida? E quando nós estamos com esse entendimento, criando essa expectativa para com o Senhor, Ele sempre nos surpreende, fazendo muito mais do que imaginamos, pensamos ou sonhamos. Aleluias! E nessa tarde eu me peguei pensando o quanto o Espírito Santo de Deus tem presenteado a nossa vida como igreja. E o Espírito Santo me disse claramente: guarda o que você tem, conserva o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Conserva tudo que nós temos recebido da parte de Deus. Ensinamentos poderosos que nos conduzem a Jerusalém Celestial, nos conduzem a viver uma eternidade com Cristo e reinarmos com Ele também depois disso. Não depois da eternidade, mas durante a eternidade. Mas não é assunto para hoje à noite. E quando o Espírito me falou conserva, guarda o que você tem, automaticamente ele me levou para uma passagem que está no Antigo Testamento, aonde o Senhor, ele usa a vida de um profeta, o profeta Isaías. Só fazendo uma introdução para que você entenda aonde nós vamos chegar nessa noite. Aonde ele usa a vida do profeta Isaías, aonde o profeta Isaías solta uma revelação da parte de Deus, aonde ele diz assim, Isaías capítulo 45, verso 1, por favor, irmã Adriana. Isaías capítulo 45, verso 1. Ele diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Você já se perguntou quem era Ciro?
Ele era um rei do Império Persa. Que não conhecia ao Senhor. E o Senhor se dirige assim: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Como que uma pessoa que não conhecia ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó era endereçado a si mesmo como ungido de Deus? Como? E o profeta Isaías continua revelando ali da parte de Deus, e ele diz assim: a quem tomo pela mão direita. Se Deus decidiu tomar Ciro pela sua mão direita, que dirá eu e você, para abater nações. Diga assim comigo: para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Eu irei adiante de ti. Olha só, Deus falando com Ciro: eu irei adiante de ti e deixarei os planos, e deixarei planos os lugares acidentados. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Preste atenção. Por amor do meu servo Jacó. Quem é Jacó? Nada mais, nada menos do que o neto de Abraão. Israel, a quem o Senhor ama, a menina dos olhos de Deus. Por amor a quem? A quem, igreja? Por amor a Jacó, de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome e te concedo título de honra, embora não me conheças. Qual é o amor do Senhor por Israel? Que ele toma um rei que não é temente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para abençoar o seu povo. Qual é o tamanho do amor de Deus por cada um de nós? Esse é o tamanho do amor do Senhor pela sua vida. E ele continua dizendo assim: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Derramarei altos céus, que as nuvens chovam justiça, abram-se a terra e produzam-se salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu, o Senhor, os criei. Preste atenção. Ai daquele que discute com o seu Criador, o caco entre todos os cacos de barro. Por acaso o teu barro dirá ao que o formou: que fazes? Ou dirá: a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: o que geras? E à mulher: o que dá à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: vós me perguntais sobre as coisas futuras. Volta um minutinho. Quereis? Pode passar? Obrigado, só um minutinho, perdão. Vós me perguntais sobre as coisas futuras. Quereis saber sobre os meus filhos e sobre a obra das minhas mãos? Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o exército dei ordens. Até aí. A aflição do povo de Israel era tanta que aproximadamente 70 anos haviam se passado já. E o povo de Israel começou a clamar ao Senhor, porque Daniel, o profeta Daniel, ele entendeu, discernindo o tempo de Deus através das Escrituras,
ele discerniu que era tempo que o fim do cativeiro da Babilônia havia chegado. Israel estava novamente em cativeiro, servindo em terras estranhas, na terra de Babilônia, por causa do seu pecado. E eles foram aprisionados por 70 anos no cativeiro. Uma das estratégias de Nabucodonosor, só para que venhamos entender, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E quando Nabucodonosor ele atacava um determinado país, ou uma determinada tribo, uma determinada nação, ele escolhia os melhores sábios daquela terra e levava para a Babilônia, para que a ciência, para que tudo se engrandecesse de forma abrupta, de forma poderosa na Babilônia. Através da ciência, através do conhecimento, através da força, através das mais diversas áreas. Essa era uma das estratégias que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, usava para engrandecer o poderio da Babilônia. E o interessante é que Israel começou a entender que que o tempo do cativeiro estava acabando. 70 anos sendo discernido através da vida do profeta Daniel. E havia uma palavra declarada também pelo profeta Isaías, que é exatamente essa que nós lemos. Que o Senhor estava levantando um outro império, estava levantando um outro homem chamado Ciro, rei de uma outra nação que não tinha nada a ver com a batalha entre a Babilônia e Israel. Por amor a Israel, Deus levantou uma nação para que deixasse livre os israelitas, os hebreus que estavam servindo a Deus em terras inimigas na Babilônia. Qual é o tamanho do amor do Senhor por um povo? Que Ele move os céus e a terra, escolhe quem não é para fazer como que seja, para servir e para que os propósitos do Senhor se cumpram na minha e na sua vida. Agora, como que eu vou discernir, como que eu vou entender, como que eu vou julgar e como que eu vou classificar, sendo que você pode ser usado por Deus, você não pode, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Se Deus escolheu a Ciro, rei da Pérsia, um rei que nada a ver com Israel, para abençoar o seu povo de Israel e tirá-los do cativeiro. E o interessante é que Ciro ataca a Babilônia, liberta o povo de Israel, liberta todos aqueles que sofriam cativeiro através das mãos de Nabonido, e deixa-os livres. E alguns deles têm a possibilidade de voltar para Jerusalém e servir a Deus naquele lugar. E alguns deles regressaram para Jerusalém. Porém, alguns não. Alguns foram servir no palácio de Ciro. Alguns foram servir a Ciro, rei da Pérsia, e a Xerxes, Artaxerxes, rei do Império dos Medos. Aí se formou o Império Medo-Persa. E o interessante é que é exatamente aqui que nós vamos entrar, na palavra. E havia um homem, ele era temente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o interessante é que, deixa eu só fazer um parênteses, quando nós vemos a palavra de Deus sendo profetizada para a vida de Ciro, por que Deus falou aquela profecia para Ciro? Você entendeu por que ele falou aquilo? Por amor à aliança que o Senhor tinha com Abraão, Isaac e Jacó. Por amor a uma aliança que eu e você temos com Ele. Os nossos filhos são abençoados por Deus. Para que nós tenhamos a capacidade de entender quão poderoso é uma aliança para o Senhor. Aonde uma aliança feita por Abraão, por Isaac e por Jacó, consequentemente as 12 tribos, por amor a Abraão, Deus começa a levantar uma nação, sendo que Abraão já não estava mais vivo há muitos anos. E de repente, Ciro,
o Império Medo-Persa ele começa a reinar como a nação mais poderosa da Terra. Imaginem, naquela época, era como se nos dias de hoje, alguém dissesse que ia derrotar os Estados Unidos, coisa que é praticamente impossível. A nação mais poderosa da Terra. É exatamente isso que o rei do Império Medo-Persa fez. Ele atacou os Estados Unidos da época, que era a Babilônia. E derrotou o Império da Babilônia para libertar o povo de Israel por amor à aliança que Deus tinha com Abraão, Isaac e Jacó. E o rei Ciro, ele começa a expandir o seu reinado. E de repente um homem estava na posição de servir ao rei. E esse homem, ele era um copeiro do rei. Aí você pode se perguntar, mas eu sou um simples copeiro do rei, o que eu posso fazer de diferença? Qual é a minha importância como copeiro do rei? Qual é a minha importância como um simples entregador? Qual é a minha importância como uma simples cleaner? Qual é a minha importância no mundo de hoje? Da mesma forma, aquele homem era um copeiro. E aqui nós entramos na palavra. O nome desse copeiro chamava-se Neemias. E ele servia ao rei Ciro. Eu estou fazendo uma introdução para que a gente venha ganhar tempo. E Neemias, ele servia ao rei. Ele era copeiro do rei. E de repente, ele recebe notícias. Você pode ler na sua casa ali no capítulo 1. Ele recebe notícias que Jerusalém estava praticamente devastada ainda. Mesmo sendo que os israelitas tinham voltado para Jerusalém, ela ainda não tinha sido reconstruída por total, e as muralhas da cidade estavam ainda destruídas. Os portões da cidade estavam devastados. Hoje nós não temos a noção do que é uma cidade fortificada. Naquela época, se você for em Chester, você vai ver a muralha de Chester. Se você for em York, se eu não me engano, em York acho que tem um pedaço ainda da muralha. Algumas cidades mais antigas na Europa, elas ainda têm pedaços das muralhas que protegiam a cidade. Uma cidade sem a sua muralha construída em volta era uma cidade de presa fácil. E Neemias, ele identificou que Jerusalém poderia ser facilmente atacada de novo, porque ela não estava sendo autoprotegida pelas suas muralhas. Porque o povo não estava se levantando para quê? Para que a cidade e as suas muralhas fossem reedificadas. Do que adiantava reconstruir a sua própria casa, sendo que a muralha da cidade estava destruída ainda. Automaticamente o inimigo viria e atacaria aquela cidade de novo, sem a muralha de proteção. Se você for em Jerusalém hoje, a parte da muralha ali, do Templo de Salomão, ela fazia parte também da muralha que protegia a cidade, parte do muro. E aí o Espírito Santo me disse: conserva o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Assim é a minha e a sua vida. Nós recebemos libertação da parte de Deus. Nós recebemos batismos com o Espírito Santo. Nós estamos nos tornando como Cristo a cada dia. A cada dia que passa eu te vejo ainda mais parecido com Cristo. Como também o meu testemunho, você precisa ver isso na vida de cada um de nós. Assim nós estamos cumprindo o papel como igreja, que é preparando a noiva para que a noiva se torne a imagem e semelhança do seu noivo. Que o noivo não casará com uma noiva que ele não conhece. O noivo não casará com uma estranha. E ele deixou o molde para que a noiva se moldasse naquele molde. Agora, não engane você que o noivo buscará uma noiva que não se encaixa nos padrões e no molde que ele pré-determinou. E o interessante é que Neemias continua servindo ao rei Ciro.
E ele ouve que Jerusalém continuava ainda com as suas muralhas desprotegidas. É exatamente muitas vezes como nós fomos batizados no Espírito Santo, fomos libertos, fomos transformados a cada dia, mas esquecemos de algo, de proteger o que nós temos ganhado da parte de Deus até hoje. Mas pastor, como assim? Proteger o que temos ganhado da parte de Deus até hoje? É aquilo que nós temos nos tornado, não permitindo que o velho homem e a velha mulher venham a renascer de novo. Nós precisamos enterrar o velho homem e a velha mulher de uma vez por todas. Amém. Não permitindo que ele volte mais, não permitindo que ela volte mais. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra no livro de Neemias, a partir do verso 2. Neemias capítulo 2, perdão. Verso 1. A palavra do Senhor diz assim: imagine Neemias servindo ao rei. E a palavra diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. Lembrando que o estado, que o reino, que o império Medo-Persa era composto tanto de Ciro quanto Artaxerxes. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. Neemias nunca havia servido ao rei com tristeza. Ele sempre servia ao rei com alegria. O rei me perguntou: por que o seu rosto está triste se não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Eu não tive. E a palavra diz assim: então tive muito medo. E disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está sepultado os meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei perguntou: o que estás me pedindo nessa hora? A palavra diz assim: então Neemias, nessa hora, eu orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a sua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada no seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a sua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a sua duração da sua viagem, ele concordou em deixar-me ir. O rei Artaxerxes decide liberar o seu copeiro para que ele vá para Jerusalém reconstruir as muralhas da cidade. É interessante que eu quero reconstruir a minha vida, eu quero me parecer com Cristo. Porém, nós precisamos conservar tudo o que Cristo tem nos permitido viver e sermos transformados até agora. E o Espírito me disse: construa muralhas ao redor. Semelhantemente ao que Neemias foi fazer em Jerusalém, ele pediu ao rei para que o rei pudesse o abençoar, mesmo sendo copeiro. Ele foi para Jerusalém para iniciar a reconstrução da muralha de Jerusalém, para a proteção da cidade. É interessante que Neemias, ele não foi lá para reconstruir a sua própria vida. Ele não foi lá para reconstruir a sua própria casa. Ele não foi lá pensando em si mesmo. Como muitas vezes eu venho ao culto pensando em mim mesmo. Mas ele pensou de forma coletiva. Ele pensou no amor do Senhor por um povo, no amor do Senhor por uma cidade.
E ele vai lá não para reconstruir a sua casa, ele vai lá para reconstruir as muralhas da cidade do seu povo. E o rei vai dar uma carta para ele, permitindo com que até a madeira que ele precisasse, ele podia recorrer a quem de direito. Toda a provisão estava nas mãos de Neemias. E ele chega a Jerusalém para ganharmos tempo. E ele começa a observar a cidade. E ele fica observando a cidade por literalmente 3 dias. Ele observa a muralha. Ele observa os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Como eu e você precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos dê discernimento. Quais são os nossos pontos fortes e os pontos fracos? Quais são os pontos em que a nossa alma tem gritado muitas vezes? Quais são os pontos que a nossa carne tem gritado muitas vezes? Por onde o inimigo tem nos atacado? Por onde o inimigo tem nos tirado da presença de Deus? Esse é o papel dele. O inimigo estava tentando atacar Jerusalém porque a cidade não tinha muralhas, ela não tinha proteção. Mas eu e você temos o protetor dos protetores. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não é o meu protetor, se o Senhor não é o seu protetor, esquece. Você pode ter a casa mais fortificada, o melhor alarme, de nada adianta. De nada adianta se o Senhor não está conosco. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel está sempre vivo, sempre atento. E Neemias vai e percebe, identifica a cidade por 3 dias. E ele começa a levantar famílias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E o interessante é que a palavra diz que ele reconstrói a cidade, as muralhas da cidade, até a sua metade. Vamos para a palavra. Neemias capítulo 4, verso 13. Deixa eu só fazer um parênteses antes disso. E o interessante é que quando Neemias começa a reconstruir as muralhas, algumas pessoas começam a zombar dele. Começam a zombar dele dizendo: ei, como que você vai reconstruir as muralhas da cidade? Você quer ser rei no nosso meio? E a intenção de Neemias era somente reconstruir as muralhas para que a cidade, para que o povo fosse protegido dos seus inimigos. Neemias capítulo 4. A partir do verso 1. Só para testificar o que eu falei para você. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Sanbalate e Tobias eram um dos que estavam indignados contra o que Neemias estava fazendo. E eles ficam furiosos, indignados e zombou de todos os judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras da construção dos montes e do entulho de pedras queimadas? Quantos de nós fomos renovados pelo Espírito Santo? Amém. Só na última semana. Amém. Eu não vou falar mais para trás ainda, só na última semana. Levante a mão, só para mim ver. Quantos de nós? É interessante que
Quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, quando você se levanta na presença de Deus, naturalmente o inimigo vai tentar te derrubar. Só que nós precisamos entender pela palavra que se o inimigo está se levantando, nós estamos na direção correta. Se ele não se levantar, você está indo no mesmo sentido dele. Você está indo no mesmo curso dele, que é para o inferno. Mas, se o inimigo se levantar contra você, fica tranquilo. Você está na direção certa. Fica tranquilo. Essa é a hora que a nossa alma dá aquela tremida. Essa é aquela hora que a nossa alma dá uma estrupuchada. Porque a nossa alma não pende para as coisas de Deus, se ela não está santificada ainda. Mas se ela está santificada, ela fala: ok, Senhor, Tu estás no controle, nada, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. E aí é a hora que a gente volta para o Espírito. Né, presbítero Vitor? É a hora que a gente volta para o Espírito. E aí voltando para a palavra. Meu Senhor, essas letras são pequenas. Faz um milagre, Senhor. Ali eu já não consigo ler mais. Glória a Deus. Então, diante dos seus compatriotas, já lemos esse. Pode passar, Adriana. Aqui eu consigo ler. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Imagina só o inimigo rindo da obra que Neemias estava fazendo, da obra que os israelitas estavam fazendo, dizendo assim: uma raposa só derruba todo esse muro. Muitas vezes o inimigo nos afronta dizendo isso de nós. Ah, o quê? Você foi batizado com o Espírito Santo? Isso não é nada. Não é nada, vírgula. Isso é tudo na vida do cristão. Tudo que o Senhor quer é te ver cheio do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está se manifestando em ti, é porque a casa foi limpa. Glória a Deus. Porque Ele não habita em lugares sujos. Ele não habita em lugares sujos. E se a casa está limpa, se Ele entrou e se manifestou, e te batizou, e te renovou, e te alegrou, e te animou, então dá glória a Deus, porque Ele está com você no seu tempo. Você está sendo o seu tempo, o tempo do Senhor. E o que o inimigo vai fazer? Vai tentar te entristecer ao máximo, fazendo assim: olha, uma raposa só derruba a tua vida. Uma raposa só derruba a tua vida. Uma pedrada só derruba a sua vida. Mas ele esquece que existe um versículo que diz assim, que eu e você somos como pedras vivas nas mãos do Senhor, que é edificada a igreja do Senhor a cada dia. A cada dia nós vamos sendo edificados e sendo formados como a igreja do Senhor Jesus, feitos à imagem e semelhança dele a cada dia. E Neemias, o que ele faz? Ele retrocede na construção. É verdade? Não. Não. Neemias, ele não para. Ele continua a construção da muralha. É como eu e você, como cristãos. Sabe quando nós vamos parar? Quando Cristo vier buscar a sua noiva. Amém. Ou quando Ele resolver tirar a mais bela flor do jardim. Somos eu e você, que somos nós, desta terra. Só aí que nós vamos parar. Porque até então, dia após dia, nós vamos nos tornando como Cristo. Dia após dia nós vamos reconstruindo a nossa vida pelo Senhor, no Senhor e para o Senhor. Dia após dia nós vamos fortificando as nossas muralhas a partir de agora, para que o inimigo não tenha poder contra a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mas pastor, como que eu edifico a muralha da minha vida, pastor? A palavra de Deus diz que ao nosso redor existe uma barreira de anjos. O Senhor dá ordem aos seus anjos para acamparem ao nosso redor, livrando, guardando e abençoando a todo instante. E ao derredor dos anjos do Senhor estão todos os demônios e potestades espirituais da maldade. Ah, se os meus olhos e os seus olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos milhares e milhares de anjos ao nosso redor e milhares de demônios também ao nosso derredor.
Senhor, um vislumbre do mundo espiritual, para que você venha entender o que nós estamos falando. Sábado passado nós vimos umas 3, 4 pessoas manifestando demônio aqui, até que foi pouco. Lá em Liverpool, no sábado retrasado, não vi uma mulher levitar na minha frente manifestando o demônio. Levantou 1 metro do chão, só com o calcanhar no chão. Eu nunca tinha visto isso, já expulsei muitos demônios na minha vida, mas levitar do chão eu nunca tinha visto, com a minha mão na cabeça dela. E o inimigo saiu para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode passar. E a palavra continua dizendo assim: ouve-nos, ó nosso Deus, pais, pois somos tão desprezados, e fazei recair sobre a cabeça deles o insulto do que Perdão, vou ter que ler aqui. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faz-nos recair sobre a cabeça deles o insulto que nos profere. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Pode passar. Não perdoes a maldade deles, nem apague o pecado deles, pois te provocaram a ira dos construtores, diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Eu fico imaginando Neemias quando ele enxerga que toda a muralha estava construída até a meia altura. Uma muralha a meia altura significa o quê? Nada. E que o inimigo pode pular por cima dela e atacar a cidade normalmente, naturalmente. Mas uma muralha a meia altura, ela significa também que o trabalho está metade terminado. Como eu e você estamos a meia altura de nos parecermos com Cristo, uns a 20%, outros a 80%, outros a 90%, cada um no seu processo. Vai depender de cada um de nós o quão rápido nós queremos que esse processo se cumpra em cada um de nós. Amém. E eu quero te perguntar nessa noite: quão rápido você quer que esse processo seja cumprido na sua vida? Quanto mais rápido você se tornar como Cristo, mais maduro o Senhor vai nos enxergando como cristãos. E é um filho maduro, eu e você que somos pais. Quando o nosso filho começa a ter maturidade no que nós fazemos, nós entregamos mais responsabilidades para os nossos filhos. Naturalmente, não é assim? Não é, meu Deus? Naturalmente nós delegamos mais funções para eles fazerem, nós damos mais mordomias, mais benefícios, mais vantagens para eles, enquanto eles estão conosco ainda, até que o emancipemos. Assim é Deus comigo e contigo, conforme Ele vai vendo a nossa maturidade, a nossa disposição de ser igual a Cristo. Ele vai liberando os seus presentes, Ele vai liberando tudo que Ele precisa liberar em nós, para que através de nós, aliás, por que Ele libera para nós presentes? É para nos presentear? Também. Mas se for só para nos presentear, nós perdemos o propósito. Nós somos mordomos de Cristo nessa terra. Amém. Nós recebemos, Senhor, eu recebo para que o Senhor seja glorificado. Eu recebo para que o Senhor use. Eu recebo para que o Senhor seja exaltado e glorificado através disso na minha vida. E o interessante é que a estratégia do inimigo na vida de Neemias e de todos os seus irmãos que estavam reconstruindo as muralhas era fazer com que eles ficassem distraídos. Uma palavra que nós não nos ligamos muito nos dias de hoje são as distrações da vida. Quantas distrações o inimigo tem usado para nos distrair só nessa semana? Você consegue enumerar? Eu consigo enumerar algumas na minha vida. Ele tem 2 trabalhos. Existem 2 trabalhos. Um é ele tentar. O outro trabalho é nós assumirmos isso e deixar entrar. Mas nós não podemos deixar entrar, porque nós precisamos ter uma muralha construída ao nosso redor. E essa muralha construída ao nosso redor também chama-se santidade.
também chama-se santidade. Porque se eu entendo o que é santidade, eu entendo que nada pode nos atacar. Porque se estamos em santidade, o inimigo não tem legalidade para atacar, não tem legalidade para entrar. Por isso a importância da santidade na nossa vida, seja no corpo, na alma ou no espírito. E o interessante é que o inimigo usou 2 homens, no mínimo, Sanbalat e Tobias, para distrair Neemias, fazendo com que ele se achasse que ele não era capaz de reconstruir a muralha. Você é totalmente capaz de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você é totalmente capaz de ser transformado à imagem e semelhança de Cristo, que é o propósito principal dele na minha e na sua vida. É só continuar matando o nosso eu, negando a nossa carne, tomando a nossa cruz e naturalmente seguindo a Cristo. Nós temos ferramentas valiosíssimas, ensinamentos poderosos liberados através do Espírito Santo para nós, para que vivamos nesse lugar com Cristo. Neste lugar com Cristo. Amém. Obrigado, Romero. Neste lugar com Cristo. Neemias capítulo 6, verso 3, por favor, Madalena, para a gente finalizar. Neemias 6, verso 1, perdão. Preste atenção, as distrações tentando tomar contas de Neemias. E a palavra diz assim: quando Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, preste atenção, souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia mais brecha alguma. Aleluia. Se o Espírito Santo se manifestou em nós, nos batizou, é porque a casa foi limpa. Amém? Amém. Se a casa foi limpa, o Espírito se manifestou. A casa voltará a sujar-se se eu voltar a praticar as mesmas obras que eu fazia antes. Se eu não voltar a praticar as mesmas obras erradas que eu fazia antes, a casa continuará limpa. Amém. E cada vez mais limpa, e cada vez mais limpa, e cada vez mais limpa, cada vez mais parecido com Cristo. Amém. Glória a Jesus. E quando o inimigo soube que eles haviam terminado a construção do muro e que já não havia mais brecha alguma, preste atenção, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar um povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando o mal contra Neemias. Qual era a distração do inimigo agora usando contra Neemias? Falou: olha, vamos nos encontrar lá na planície de Ono. Obrigado. Vamos nos encontrar lá naquele outro lugar. Vamos nos encontrar lá naquele outro lugar. Pode passar, Manuela. E Neemias disse assim: por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Imaginem só Neemias no alto da muralha, dando a resposta aos mensageiros de Tobias e Sanbalat, dizendo assim: ei, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra na sua vida e você não pode parar. Sabe quem é derrotado? É aquele que para pelo caminho. Esse é derrotado. Mas aquele que continua caminhando, perseverando, avançando, sendo transformado a cada dia pelo Espírito Santo,
Esse é o que consegue chegar à vitória do Senhor. Mas aquele que desiste pelo caminho, ele não chega no cumprimento do propósito do Senhor. E Neemias nos dá um ensinamento poderosíssimo. Mesmo em meio à construção de uma muralha árdua que representava a reconstrução de uma muralha de uma cidade, representava não somente a proteção ali da casa, talvez dos seus familiares, representava a reconstrução da casa de todo um povo, mas sim representava a proteção de uma cidade inteira. Neemias, ele entendeu que não era somente dele, por ele, para ele. Ele entendeu que era por todos. Glória a Deus. Quando nós entendemos que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, o nosso eu passa a cada vez valer menos. O nós começa a operar em nosso meio, porque nós somos a noiva de Cristo. Quando eu olho pelo meu irmão, quando eu olho para o meu irmão e identifico o defeito na vida dele, eu preciso antes olhar o meu na minha vida, porque se você identificar um defeito na vida do seu irmão, é porque o Senhor está tratando contigo e não com ele. Mas quando eu identifico o defeito na vida do meu irmão, eu quero que ele se trate, eu quero que ele se corrija, mas eu estou enxergando o defeito. Por que Deus está me revelando o defeito dele? É porque eu preciso me corrigir. Primeiramente, de não julgar o meu irmão, mas sim de amar ele, de amar ela. E Neemias disse assim: olha, eu não posso parar, porque eu estou sendo transformado por Cristo a cada dia. Igual eu e você, nós não podemos parar, porque somos a cada dia transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus, de glória em glória, de vitória em vitória, todos os dias da nossa vida, sendo transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quando nós entendemos, preste atenção aqui, quando nós entendemos a estratégia do inimigo para fazer com que Neemias desistisse, era a distração. Mas na vida de muitos crentes, a distração tem sido doenças, a distração tem sido ataques, a distração tem sido pecado, a distração tem sido o casamento, a distração tem sido os filhos, a distração tem sido tantos motivos. Verdade. Para que o povo desista de Cristo. As distrações têm sido tantas, às vezes até mesmo portas fechadas, até mesmo crises, têm feito muitos desistirem de Cristo. O inimigo nem tem mais poder nos dias de hoje. Às vezes ele não precisa fazer nada mais. Às vezes ele até fala: não, dessa vez não fui eu não. Dessa vez não fui eu não, não me culpa não. Só falta ele falar isso para mim e para você. Dessa vez não foi eu não, foi você. Você já imaginou o que é isso? Dessa vez foi você que foi culpado disso. E Neemias, ele perseverava. Sabe por que muitas coisas como essas nos param? Para encerrarmos? Porque nós não aprendemos a olhar as situações do lado de fora. Se você tem um problema no casamento, você vai estar dentro do casamento aqui, com o seu problema só olhando no seu casamento. Mas se você olhar para o seu casamento com uma ótica, não só daquele momento ali de um dia de discussão, não só no momento ali de uma semana de discussão, está repreendido em nome de Jesus. Mas se você olhar nessa situação que você tem vivido, que tem tentado te afastar dos caminhos do Senhor, de fora, de longe, você vai entender que isso não é nada. Esaú, preste atenção. Abraão, nosso pai na fé, teve um filho, Isaac, que ele entregou o seu filho em sacrifício, porém não precisou sacrificar. De Isaac nasceu Esaú e nasceu Jacó agarrado
no calcanhar de Esaú. Agarrado ali, os dois gêmeos nasceram. E de repente Esaú chega do campo. E Esaú era o primogênito. Iria ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Você já imaginou uma coisa dessa? Iria ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura porque estava cansado para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Qual é o prato de lentilha que você tem vendido o seu direito à vida eterna? Qual é o prato de lentilha que nós temos vendido o nosso direito de vida eterna? Hoje, talvez, dentro da situação que nós vemos, nós não demos total importância e valor para uma eternidade com Cristo. Mas quando estivermos na eternidade com Cristo, quando chegar a hora de comparecermos ao tribunal para sermos galardoados por Cristo, e aí nós seremos galardoados por Ele, e nós vamos dizer: uau, só isso, Senhor, que eu vou receber? Ele é só isso que você fez por mim. Isso para quem passar a eternidade com Ele. Isso para quem não for para o inferno. Ser crente, cristão, é algo extremamente sério. Valorize o direito da vida eterna que eu e você temos. Valorize o que Cristo tem edificado através de ti. O quanto Cristo tem se revelado e se presenteado ao seu coração. Ei, Jesus! Quantas milhões e bilhões de pessoas não dariam tudo para ser batizados no Espírito Santo, como eu e você somos? Como Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura por causa de uma distração. E aí passou, ao invés de ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú na história, mudou para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o seu irmão estava atento. Que somente o primogênito receberia a bênção de seu pai. E ele, inteligente como era, o seu irmão não quis. Se você não quer, eu quero. Diga para o irmão: se você não quer, eu quero. Mas eu declaro que você vai querer. Eu quero tudo da parte de Deus. Eu não sei você, mas eu quero tudo da parte de Deus. Nós queremos tudo da parte de Deus. Nenhuma distração pôde parar Neemias de edificar as muralhas. E ele disse assim: eu não vou parar. 52 dias demoraram. Depois você pode ler na sua casa o restante do livro de Neemias, para que ele reconstruísse as muralhas da cidade de Jerusalém. O Senhor não precisa de 52 dias para transformar a sua vida e a minha. O Senhor só precisa de um coração quebrantado e arrependido, para que Ele mude, para que Ele transforme e refaça todas as muralhas ao nosso redor. Quando João Batista ele pavimentou, João Batista ele falou assim: olha, eu vou deixar um caminho aqui escrito para vocês. E esse caminho que leva até Cristo, que leva até o reino dos céus, chama-se arrependimento. Ele pavimentou o caminho chamado arrependimento para mim e para você. Aonde, através do arrependimento nosso, do nosso coração, em sinceridade diante de Deus, as muralhas ao nosso redor pelos anjos do Senhor são refeitas. A palavra de Deus diz que quando nós pecamos, os anjos eles abrem uma brecha. E o diabo, os demônios que estão ao nosso derredor, eles entram através dessa brecha, chamada pecado, e nos atinge. Quando nós arrependemos, a brecha é fechada. De novo, o inimigo não tem poder contra a nossa vida. Por isso que, de manhã, de tarde e de noite, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Sejam eles por palavras, obras, omissões, pensamentos. Perdoa-me, Senhor, por tudo, porque eu não quero errar mais. E aí a minha vida vai sendo transformada
E eu quero te convidar nessa noite a reconstruir, a reparar as muralhas da sua vida. Vamos colocar de pé, por favor. Sabe por que o Senhor deseja reparar as muralhas na sua vida? É para que o inimigo não venha roubar. É para que nós venhamos a conservar o que Ele tem entregue para nós. É exatamente isso nessa noite que o Senhor está fazendo. Eu gostaria aqui de chamar o pastor Rodrigo, o pastor Inês, minha esposa, o presbítero Vitor, irmã Eliane, os diáconos também. Nós estaremos orando pela sua vida. Você que deseja ter as muralhas da sua vida reparada ou reconstruída. Se porventura você tem dúvida disso, já é um motivo para você estar aqui à frente. Saia do seu lugar, o inimigo não tem mais poder contra a sua vida. Toda muralha será reconstruída na sua vida em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. O único que tem que ter vergonha disso é o diabo e os seus demônios, que já estão condenados, já estão destinados ao fogo do inferno. Mas eu e você não estamos destinados ao fogo do inferno. Eu e você estamos destinados a Jerusalém celestial, a passarmos uma eternidade com Deus. Eu gostaria de chamar para vir aqui à frente, bem pertinho de mim aqui. Vem mais para frente, vem mais perto.
como testemunha viva do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta terra e nas demais terras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, para que eles venham transportar em Tua presença, Senhor, para que eles venham, Senhor, viver o sobrenatural. E o Senhor preparou para a vida de cada um de nós que estamos aqui neste lugar, Senhor, para a Sua honra e para a Sua glória, Senhor. Depois da muralha refeita, o que Ele faz? Ele enche. Peça Ele que ama, Senhor, a Sua glória infinita. Ele libera a glória do Senhor. Ele libera o Espírito Santo em ti, transformando a sua vida. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Abençoe nessa noite, para que vocês tenham uma semana sobrenatural. Que tudo que o Senhor sonhou, tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor arquitetou para a sua vida, que seja uma semana de cumprimentos sobrenaturais. O natural o homem faz, mas o sobrenatural só Deus pode fazer. É o cumprimento sobrenatural que eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre tudo que envolve o seu nome, de forma sobrenatural, que o milagre do Senhor se manifeste em ti e através de ti todos os dias nessa semana. Que as bênçãos do Senhor sejam de sobremaneiras abundantes em ti nessa semana, em ti nessa semana, para que através de ti o mundo lá fora conheça Cristo. Eu te abençoo também para que você seja a imagem e semelhança de Cristo essa semana ainda mais. Eu te abençoo para que o Espírito Santo continue queimando no seu coração de uma forma poderosa. Eu te abençoo para que também Ele continue falando contigo, seja no coração, na alma ou no ouvido, de forma poderosa, e que a comunhão dele contigo só aumente todos os dias.
E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti para se manifestar em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Fique em paz e que o Senhor nos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Rei. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.